Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Que bom poder estar com vocês aqui nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para a minha vida e para a sua vida nessa hora. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar com vocês novamente. Eu tenho muitas saudações para fazer, mas eu faço... Aliás, enquanto nosso irmão da tradução, nosso irmão Henrique, cuida aí da tradução, eu quero saudar, com alegria, apresentar para quem não conhece ainda, meu suegro, Dom Álvaro. É uma alegria tê-lo conosco, Dom Álvaro. Sua esposa Estela, que alegria, que gusto, de verdade, muito gusto de tê-la conosco. Tito, Estefania também já são conhecidos de nós. Tito ha jogado soccer com os irmãos aqui, com futebol com os irmãos aqui. E ele me disse uma coisa, que os brasileiros jogam muito duro, principalmente o rei. Olha só, ouviu? Coincidência, né? Meus irmãos, eu também, tenho uma alegria de ver cada um de vocês. Eu já considero todos os demais de casa, já estiveram aqui conosco muitas vezes. Mas eu quero, de verdade, agradecer de coração, meus irmãos. Vocês viram que há um projeto todo especial novo aqui. E eu sei que trabalharam muito duro esse dia, principalmente os nossos irmãos, Emerson e Wagner, e depois sei que juntou mais gente, Adilson e outros irmãos, Joaldo. Mas eu quero agradecer de coração, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. De verdade, ficou muito legal. E não só isso, tem muita coisa que não dá para ver, foi passado fio, foi instalado coisas novas ali. O Júnior hoje estava igual criança quando recebe videogame, ele estava doido para brincar com aquele negócio ali, e está tudo funcionando. Então, que bom é ver o cuidado de Deus nas nossas vidas nesses mínimos detalhes, meus irmãos. E que bom que estamos aqui, que bom de verdade. Quero compartilhar algo da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Eu queria realmente convidar a ouvir a boa e graciosa voz do Senhor para as nossas vidas. Eu quero ler. É uma leitura um pouco longa. Nós vamos ler todo o capítulo 4 de Neemias. Eu vou fazer o seguinte, para essa leitura, Dilson, eu vou ler na minha Bíblia. Você pode ir passando para mim, meu irmão? Só a primeira leitura. Eu creio que vai ficar mais fácil eu ler aqui na minha Bíblia. Neemias, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria. E sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que toda a sua extensão chegou à metade, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro.
Os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo por detrás dos postos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a trama deles, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para trocar a trombeta. Então disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes um dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvireis o som da trombeta, junte-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho, com a metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Palavra de Deus, as nossas vidas em Cristo Jesus. Senhor, fala no nosso coração, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, mais da Tua palavra e ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua doce voz para as nossas vidas nessa noite em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deixa eu lembrar para vocês desse filme. Possivelmente muitos aqui viram. Quando iniciamos uma série de discussões sobre o título dessa mensagem, chegamos à decisão de que seria Coração Valente. E não teve como não lembrar desse filme. É um dos meus filmes, ou talvez, durante muito tempo, foi o meu filme preferido. O Coração Valente ele foi feito em 1995. Ele foi indicado ao Oscar em 10 categorias e ganhou 5. E entre as 5 que ele ganhou de melhor direção para Mel Gibson e de melhor filme. Só uma pergunta, quem viu? Assim, só para você que não viu, vou estragar o filme para você. Me perdoe. Mas é de 1995, então dá para entender, né? O filme mostra a história de um homem, né, de um escocês chamado William Wallace. Um guerreiro patriota francês, e acontece no final do século XIII, o tempo que os rebeldes escoceses lutavam contra o reino de Eduardo I. Eu tive que anotar algumas informações e por isso que eu estou lendo. Ainda criança, né, o Wallace, ele viu a morte do seu pai e ele foi então criado pelo seu tio. E os seus tios lhe deram uma boa educação e ele teve a oportunidade de percorrer o mundo e ele volta então para a Escócia. E aí essa parte do filme é a parte romântica, ele se apaixona por uma camponesa e havia um costume muito ruim naqueles dias. Todos os casamentos, a noite de núpcia das mulheres não era com seu marido, e sim com um dos nobres do reino. Era de alguma forma como, não somente para subjugar o povo, mas como uma forma deles se renderem a então o domínio dos ingleses. E para que não
para que isso não passasse, ele e sua esposa casam em segredo. E isso não dura muito tempo, né? A sequência do filme mostra ela voltando, se dão conta de que eles se casaram e querem levá-la à força, então, para que ela possa cumprir com a obrigação. Ele chega e briga com os soldados, e essa cena é muito forte, assim, é muito emocionante, porque ele consegue colocá-la sobre um cavalo e acredita que ela fugiu. No filme, ele consegue golpear um soldado, pega a roupa dele, e no momento que ela está fugindo, um pouquinho antes, na verdade, ele fala assim: a gente vai se encontrar no bosque. E quando ela sai de cavalo, ele consegue vê-la indo até uma direção, até um momento em que ele então tem que lutar pela própria vida. Ele luta, como eu disse, ele consegue golpear um soldado, ele tira então a roupa do soldado, coloca a roupa e vai para o bosque ao encontro da sua amada. Só que na história, quando ela está tentando fugir, um dos soldados com uma lança consegue tirá-la do cavalo. Enquanto ele está no bosque, o que era então ali supervisor do rei, o nobre daquela região, fala que ela está sendo julgada por traição. E porque ela foi julgada por traição, a traição dela era traição contra toda a Inglaterra. E sem questionar muito, ele toma uma adaga e corta o pescoço dela. Quando William Wallace volta, e ele se dá conta de que ela morreu, começa toda a parte do filme que eu não vou te contar. Ele vai lutar, ele vai liderar a guerra, ele vai buscar a libertação da Escócia, vão se juntar pessoas com ele. Já lá no final do filme, a gente vai descobrir que ele vai ser traído por um dos escoceses. E essa cena é extremamente dolorosa, porque gera uma frustração. E quando ele é traído, então, ele é condenado não somente à morte, mas a uma tortura que dura horas. A cena, as imagens da tortura são realmente terríveis. E depois de muito tempo sofrendo a tortura diante de todas aquelas pessoas, depois de muito sofrimento, ele é colocado sobre uma sobre uma mesa de madeira com seus braços estendidos. E então, eu busquei muito essa palavra carrasco, el verdugo. A pastora Ivete que lembrou da palavra em espanhol primeiro, el verdugo, o carrasco. Ele vem com uma lança e a cena não mostra bem, mas se dá a entender que estão cortando as suas entranhas. E aí então chegam-se no ouvido dele e falam assim: tudo isso pode acabar se você tão somente disser misericórdia. E, de verdade, as pessoas que estão vendo, elas estão vendo um espetáculo de horror e começam a gritar: misericórdia, misericórdia. Os amigos dele digam: fala misericórdia, acaba com isso. Não há como ele ser salvo, mas pelo menos que o sofrimento acabe. E essa, para mim, é a cena do filme. Ele começa a balbuciar, então eles entendem que ele vai falar e todos ficam num profundo silêncio. E ele dá um grito, então, em português. É legal, mas parece que essa cena tem que lembrar ela em inglês. Quando ele grita em alta voz: freedom! Liberdade! E logo depois a gente vê o machado cortando a sua cabeça. O final da história é que o Wallace, ele morre e ele não vê a libertação da Escócia. Eu fui pesquisar tanta coisa sobre esse filme e tentar entender. E sim, houve um William Wallace, muita coisa que tem no filme não tem na história real. Mas sim, esse homem foi responsável por liderar a revolução que libertou a Escócia. E o filme termina com uma narração, com os soldados partindo para a guerra, e uma narração do próprio William Wallace. E diz assim a narração: no ano do Nosso Senhor, em 1314, patriotas escoceses, morrendo de fome e em menor número, batalharam nos campos de Bannockburn. Eles lutaram como poetas guerreiros, lutaram como escoceses e conquistaram a sua liberdade. Eu quero relembrar desse filme porque eu tenho uma nítida memória de quando eu vi a primeira vez, e essa produção cinematográfica ela foi grandiosa porque naqueles dias não tinha tanta capacidade de CGI, né, dessa coisa da inteligência artificial. Foram mais de 1.700 pessoas ali trabalhando, as batalhas eram realmente com muita gente.
E eu creio que essa história de Neemias, se fôssemos fazer um filme, se fôssemos, de alguma maneira, interpretar, ela é digna de todos os créditos e investimento para mostrar uma luta também por liberdade. Uma luta que também mostram pessoas que estavam dispostas a entregar tudo que tinham porque acreditavam naquilo. Pessoas que conseguiram responder essa pergunta: como viver e lutar por algo que poderia entregar a sua própria vida. E essa pessoa e essas pessoas começam com a obra de Deus no coração de um homem. Neemias tem uma posição privilegiada. O povo de Israel está há 70 anos no cativeiro. Eles estão lá e agora o rei da Babilônia caiu, o novo reino se assume, o reino persa. Eles permitem que o povo de Israel venha reconstruir o templo, a história de Zorobabel, de Esdras. E agora há um número de judeus que já voltaram para Jerusalém, que estão lá trabalhando em Jerusalém no templo. Mas essas pessoas voltam ali para a Babilônia e contam uma notícia para Neemias. Neemias quer saber como estão as coisas lá. Possivelmente Neemias nasceu no exílio. Neemias não conheceu Jerusalém na sua glória. Neemias não tinha ideia de como era a sua pátria. Sabe quando os nossos filhos estão aqui e a gente fala tanto do Brasil e às vezes não gera a mesma paixão pela terra como nós temos? No caso de Neemias, era alguém que amava a sua terra, anelava estar lá. E quando ele ouve as notícias que Jerusalém está destruída, quando ele escuta que a cidade inteira está em ruínas, a Bíblia diz que o coração dele sente uma profunda dor. E sabe, meus irmãos, há uma graça divina acontecendo na vida de Neemias. Porque quando o coração dele se comove, quando o coração dele se derrama e entende que pode fazer algo, tudo começa a mudar. E eu digo mais, é poderoso quando um homem e uma mulher de Deus têm o seu coração quebrantado e se coloca à disposição do Senhor, porque tudo começa quando alguém entende e está disposto a pagar o preço para fazer a boa obra do Senhor. Neemias consegue recursos. Neemias consegue que o rei agora permita que ele volte para Jerusalém como líder da reconstrução dos muros, restaurar a segurança da cidade, fazer a cidade novamente viver os seus tempos de glória. E ele sai com essa difícil tarefa. E aí, meus irmãos, quando eu falo sobre coração valente, uma das coisas que a gente precisa entender é que valentia não está na mentira. Valentia não está em não saber os perigos que nos cercam e enfrentar, não. A valentia é saber exatamente o que vamos enfrentar e mesmo assim seguir adiante. E por isso que eu entendo que a primeira coisa que a gente precisa dizer é que nós não podemos de forma alguma maquiar a realidade. Entenda bem, Neemias sabe que tem muitos problemas a enfrentar. E mais que isso, né, a Bíblia conta que ele vai um dia antes, olha e passa a noite investigando o muro e olhando tudo que tem para acontecer, toda a obra. E agora, eles têm que convencer, Neemias tem que convencer as pessoas a trabalhar, a se juntarem com ele. E quando eu digo que não há como esconder os problemas, é porque estava diante dos olhos de todos. Escombros, ruínas, portas queimadas, uma destruição completa. Quantos aqui estão vendo as cenas de guerra do que está ainda passando na Ucrânia? Quando você olha diante dos seus olhos e só vê desolação e destruição. É o que o povo está vendo. Não somente isso, se não fosse apenas a questão da destruição dos olhos, os governantes ao redor estão irados. A Bíblia começa a contar, principalmente sobre duas figuras, Sanbalat e Tobias, que são os demônios em pessoa, que estão furiosos com o povo de Israel, furiosos com as obras que acontecem em Jerusalém, e eles ridicularizam, zombam, sabe? Eles começam a, de alguma maneira, tentar impedir que aquela obra acontecesse, e eles falam coisas terríveis. Uma das zombarias de Tobias é: eles vão construir, não se preocupe, deixe eles construir, uma raposa vai passar e vai destruir tudo. O que são esses frágeis judeus? Quem é essas pessoas?
E sabe, meus irmãos, muitas batalhas de Israel foram vencidas à espada. A Bíblia é repleta de histórias bíblicas. A que eu mais gosto, assim, sobre batalha, é a estratégia de Gideão, lembram? Gideão, ele vai com 300 soldados, na verdade ele vai com uma multidão de 30 mil, Deus vai tirando, ele fica com 300, ele sobe na montanha com cântaros, com trombetas, com tochas, e quebra e faz toda uma estratégia de guerra. Isso acontece em muitas batalhas, mas em Neemias, a guerra traçada é uma guerra contra o coração. Em Neemias não é uma guerra de espadas, nenhuma flecha lançada, nenhuma espada levantada. São ações e mais ações, palavras e mais palavras do inimigo, tentando tirar a coragem e a confiança em Deus do coração do povo. Por isso afirmo que não podemos de maneira alguma maquiar a realidade. O povo de Israel, meus irmãos, não tinha um descanso. Essas pessoas, não trocavam a roupa, não podiam, trabalhar em paz, elas tinham que trabalhar segurando a arma numa mão, trabalhando com a outra. Metade do povo descansava, trabalhava, outra metade ainda estava ali pronto para guerrear se algo passasse. Durante a noite, ao invés de poderem voltar para suas casas, ficavam ali de guarda em Jerusalém. A Bíblia faz até uma espécie de ironia, diz que até para tomar banho, essa é a versão do que está dizendo o último versículo, até para tomar banho, eles iam com as suas armas em mãos. E quando iam dormir, eles também dormiam prontos para guerrear, na expectativa de que o inimigo atacasse. E se você está me acompanhando até aqui, a pergunta que eu tenho para mim e para a sua vida hoje é: como somos atormentados hoje? Eu creio que da mesma maneira que o povo de Israel. Nós somos atormentados em nossa mente. As possibilidades de fracasso, as ansiedades do dia de amanhã, as notícias que são terríveis, as mentiras que são contadas, as incertezas do amanhã. Quantas coisas têm atormentado a nossa mente? E Satanás é um grande estrategista em criar divisão, e lançar problemas, e de alguma maneira tentar destruir a paz do nosso coração, tirar a alegria das nossas vidas, das coisas que fazemos. Tirar a alegria dos nossos casamentos, tirar a alegria da nossa convivência com nossos irmãos, tirar a alegria e o gozo de trabalhar e de servir ao Senhor. Quantos irmãos que um dia estiveram tão felizes na casa de Deus, simplesmente se apagaram. E a gente vê as pessoas se apagando. Satanás planta divisões, problemas. E nós não podemos mentir para vocês. Estamos em guerra. Estamos em guerra. E foi assim com o povo de Israel. E talvez a gente pudesse pensar que foi assim só com o povo de Israel, mas também foi assim com eu não coloquei o versículo, eu vou ler para vocês. Também foi assim com a igreja. O apóstolo Paulo tem uma passagem muito especial. Ele vai falando assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5. Eu vou ler para vocês. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora e temores por dentro. Escuta essa palavra. Lutas por fora e temores por dentro. Eu volto a dizer, quantos assim se sentem? E, meus irmãos, se foi assim com o povo de Israel, se foi assim com a igreja primitiva, assim também será conosco. Não se engane. Sabemos das lutas e aflições que temos nessa vida, e é como se a nossa mente constantemente fosse atacada. E tudo isso para que nos impeça, é uma artimanha de Satanás de impedir que venhamos fazer a obra do Senhor. Eu já contei essa ilustração algumas vezes, mas se você não ouviu, presta atenção, se você já ouviu, tenha paciência comigo, que é a diferença entre boxe e MMA, na verdade os antigos vale tudo. No boxe, quando estão dois lutando, se ele tonteia, Tito está aqui, professor de boxe, por favor, Tito, se eu falar algo errado, você me corrige, tem um kickboxer trainer ali também. No boxe é o seguinte, se você estiver lutando
e ele te dá um golpe forte e você cai e tonteia, o juiz para a luta. E ele conta até 10. Mas, se eu não me engano, começa a contar no 5, tá certo? 5. Por que não conta de 1 a 5 direto, né? Eu não entendo isso também, mas bem, ele começa a contar até 10. 5, 6, 7. Dá alguns segundos para que possa recuperar. Já vi algumas lutas que o lutador, quando ele levanta, assim, meio cambaleando, ele levanta, pega ar e consegue partir para cima e ainda ganhar a luta. Nos antigos, vale tudo. Valia tudo. Quando o cara caía no chão, o outro vinha. Tem umas lutas antigas que o cara vinha e dava um chute na cabeça do outro no chão. E as pessoas aplaudindo isso. E batendo, e batendo, e batendo, e batendo, até que o inimigo fosse completamente destruído, até que a pessoa ou desfalecesse, ou pedisse pelo amor de Deus, já não aguento mais. O inimigo luta em MMA, meus irmãos. Ele não olha as nossas vidas, sabe, angustiados, sofrendo, a gente, sabe, no meio de tribulações. E ele fala assim, eu preciso dar um descanso. Vou dar um descanso para o pastor Rafael. Vou dar uns 3 dias para ele poder ficar bem, depois eu volto a bater. Não. Satanás ele tem um propósito claro e único. Ele quer matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. E a Bíblia fala sobre a maneira e as artimanhas de Satanás. E esse é um texto bem conhecido. Estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Sanbalate e Tobias são um exemplo claro do inferno. Eles falavam e falavam palavras zombando, sabe, de alguma maneira tentando tirar a alegria do coração do povo, desanimando, falando mentiras, tentando criar disse-me-disse, e ao final, era como o rugido desse leão. Possivelmente muitos aqui conhecem esse texto. Ou já citaram ele algumas vezes, já ouviram ele sendo citado em muitas pregações, mas quantos se lembram do versículo seguinte? Ou, na verdade, como inicia o versículo 9 de 1 Pedro 5,8? Alguém se lembra? Não vale o Júnior, hein? Que a gente conversou sobre isso essa semana. Sabe qual é a sequência do texto? Olha essa palavra. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Tiago vai dizer um verso semelhante. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Escute bem o que está sendo dito para a minha vida e para a sua vida. As mentiras de Satanás não podem impedir a ação de Deus na sua vida. Amém por isso? As astúcias do inferno não são capazes de impedir o que Deus tem para realizar na vida da Igreja Casa Brasil, na vida de cada um de nós, nas nossas famílias, na vida dos nossos filhos. Satanás continuará lançando as mentiras, tentando nos amedrontar, tentando de alguma maneira nos enfraquecer. Mas, meus irmãos, existe uma palavra de Deus no nosso coração: resista! Não caia, não permita que Satanás tome o lugar do teu coração, porque se você se submeter a Deus, se você colocar o seu coração na presença do Senhor, Ele não tem outra opção a não ser fugir da nossa presença. É por isso que eu chamei essa mensagem de coração valente diante de tantas opções de títulos, porque é necessário ter um coração valente e ter a certeza do Deus que servimos. E Neemias faz muito bem a nos lembrar que o Deus que servimos, o Deus que nós amamos, o Deus a qual nos reunimos no nome dele, é um Deus grande, grande e temível. Então lutem por os seus filhos, lutem por os seus irmãos, pelas vossas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Nós servimos a um Deus grande e temível. É assim que Neemias chama a atenção. É isso que precisa ser lembrado. Olha a primeira frase lá, ó. A segunda, na verdade. Não tenham medo deles e lembre-se. É por isso que viemos a esse lugar semana após semana. Precisamos ser relembrados disso, meus irmãos.
Precisamos ouvir a doce voz de Deus falando no nosso coração: não temas, eu estou contigo, eu sou o teu Deus. E mesmo ouvindo isso todas as vezes, meus irmãos, o que aconteceu com o povo de Israel foi que as ameaças de Satanás começaram a dominar o seu coração. As mentiras do inferno começaram a tomar espaço na vida deles e a obra ainda não estava terminada e já não tinham tanta confiança, sabe? Parece que há uma empolgação em muitas vidas em começar coisas. Começar uma faculdade, começar um novo estudo, começar a aprender inglês, começar regime. E aí a gente vai desistindo. E a gente vai desanimando. E a gente vai permitindo que essa disposição caia. Só que isso não pode ser assim com Deus. Vocês se lembram de Pedro caminhando sobre as águas? A Bíblia mostra um detalhe muito interessante. A tempestade estava acontecendo e Jesus está andando sobre as águas. Mas vocês se lembram o que passou um pouquinho antes? A Bíblia conta que Jesus é que manda os discípulos passarem para o outro lado. E Jesus vai orar. Os discípulos não querem. A Bíblia usa essa palavra, meus irmãos. Jesus insistiu. Jesus mandou que eles passassem para o outro lado. E na palavra de Jesus eu vou encontrar com vocês lá do outro lado. Jesus vai orar, os discípulos vão e cai a tempestade. E os discípulos estão a ponto de naufragar. Eles já não reconhecem Jesus. Porque quando Jesus vem passando, eles acham que é um fantasma. E é interessante um detalhe, a Bíblia coloca um detalhezinho, uma palavrinha, olha só que interessante. A Bíblia diz assim, olha, e Jesus tendo a intenção de seguir adiante, de encontrar com eles do outro lado. Jesus não tinha nem intenção de resolver o problema deles. Está a tempestade acontecendo, está os discípulos ali sofrendo, está todo mundo com medo, e Jesus está andando tranquilamente para o outro lado. Não é o tema da mensagem, mas Jesus disse que ia encontrar com eles do outro lado. E toda a palavra de Deus vai se cumprir. Não importa as tempestades, não importa as lutas, não importa as provações, não importa quanto tempo eles demorariam. Havia uma promessa que eles se encontrariam com Jesus do outro lado, e aí do outro lado eles chegariam. E muitas vezes Deus permite que algumas coisas passem na nossa vida para esse crescimento. Pedro resolve então perguntar, se é tu mesmo, deixa eu ir contigo. E Pedro anda sobre as águas. E meus irmãos, não houve ninguém mais que fez isso. E a Bíblia diz que quando Pedro está andando sobre as águas, ele olha a tempestade e cai. Afunda. Quando olhou a tempestade. Olha que interessante a palavra de Deus. Quando a gente continua lendo Neemias, a gente descobre lá, alguns capítulos depois, acho que capítulo 6, que um homem chamado Semaías fala assim para Neemias, Neemias, entenda bem, eles estão tramando contra a sua vida, vão se esconder no templo. Se você se esconder ali, você não vai morrer, Neemias. E é interessante a proposta, porque é uma proposta de salvar a vida dele, mas como isso é justo? Não parece de alguma forma arbitrário? Neemias, diante das pessoas, falou assim, olha, por favor, lutem, o Senhor é com vocês, Deus é com vocês, não haverá nenhum problema se vocês seguirem, porque grande e temível é o Senhor. E ele fugir, se esconder. E é por isso que eu amo a passagem, a palavra de Deus, porque Neemias diz assim, como eu fugiria? Eu não posso ir, eu não posso me esconder. E sabe o que a gente descobre mais à frente? Que Semaías tinha recebido suborno, que toda a tentativa humana de salvar a vida de Neemias o levaria à destruição. Se ele tivesse aceitado a proposta de Semaías, ele estava morto. O que significa para a minha vida e para a sua? É que todas as vezes que nós tentamos salvar as nossas vidas por nós mesmos, a perdemos. E a palavra de Deus é tão poderosa que diz que todas as vezes que perdemos a nossa vida para Cristo, quando perdemos o amor das coisas desse mundo por amor a Cristo, nós encontramos a verdadeira vida. Nós encontramos a verdadeira vida. Como ter essa coragem, esse discernimento, meus irmãos? É descobrir que o que nos dá força para resistir às investidas do inferno contra o nosso coração é manter
os olhos no grande e temível Deus. No final das contas, a gente continua sendo camponês. A gente continua sendo gente sem habilidade. Quem Neemias está chamando para guerrear? Gente que nunca pegou numa espada. Gente que nunca lutou uma guerra. Quem Neemias está chamando para construir muro? Gente incapacitada. É com gente, sabe, que nenhum de nós contrataríamos. Que nenhum de nós gastaríamos nosso tempo. E o que a Bíblia está nos ensinando que não é sobre a nossa sabedoria, mas sim pela ação de Deus. Deus continua buscando gente imperfeita. Eu vou contar só um testemunho, meus irmãos. A mensagem da semana passada, ela aqueceu e foi tão importante para o meu coração. Eu preguei essa mesma mensagem na noite, na manhã de domingo e na noite de domingo. Quando eu preguei na manhã de domingo, quando eu terminei de pregar, havia uma menininha, 11 anos, chorando. Eu fui conversar com ela. E quando eu conversei com ela, eu falei assim, o que está acontecendo, filha? Por que você está chorando? E ela, eu ouvi Deus falando comigo. Você está triste, filha? Eu não sei por que eu estou chorando, eu estou tão feliz, mas eu estou chorando. Eu não sei por que eu estou assim. E Deus usa um cara lá de Volta Redonda, que sujou o pé de barro tantas vezes para ir para a escola. De uma família que não tinha nada. Não é sobre você, meu irmão, não é sobre mim. É sobre a grandeza de um Deus que diz assim a minha vida, que diz assim a sua vida: bendito seja o Senhor, rocha minha. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. E eu volto ao versículo anterior. É esse Senhor que adestra as nossas mãos. É esse Senhor que nos dá a capacidade e a força. É esse Senhor que enviou o Santo Espírito de Deus para falar quando nós não sabemos o que dizer. É esse Deus que usa as nossas mãos para fazer coisas grandes para a glória do seu nome. Meus irmãos, o desafio é real. Mas somos servos daquele que faz todas as coisas em nós e através de nós. E é por isso que Neemias vai dizer assim, olha, estavam tentando me intimidar, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, Senhor, fortalece agora as minhas mãos. Fortalece, Senhor. Ah, Senhor, não tenho força. Fortalece as minhas mãos. Resista, novamente eu digo, toda palavra de derrota. E se lembra que somos servos daquele que venceu. E continua vencendo. E a sua vitória já foi decretada na eternidade. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer as nossas vidas assim, as nossas armas, as armas a quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas que lutamos não são as mesmas do inimigo. A gente não precisa mentir, a gente não precisa enganar, a gente não precisa se esconder, a gente não precisa, sabe, de alguma maneira usar das artimanhas, das estratégias que o inferno levanta, ou que o mundo diz. Eu não preciso aqui convencer vocês, meus irmãos, de nada. De nada. Eu só preciso lembrá-los de uma palavra poderosa. Que a gente sim vai passar por lutas e provações. Mas existe o Senhor Jesus, que disse assim, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Tenha um coração valente, meu irmão, minha irmã. Eu poderia parar a mensagem aqui. Na verdade, foi a discussão minha da pastora Ivete no carro.
Ela falou assim, Rafa, para no ponto 2. Não chega no 3, não precisa. Não fala mais isso. Eu falei assim, eu preciso. Porque a última parte que eu quero nos chamar a atenção é que nós precisamos vigiar e perseverar, meus irmãos. Olha o que está dizendo a palavra de Deus. O muro ficou pronto. No 25º dia de Elu, em 52 dias. Que luta, que prova, mas em 52 dias o muro ficou pronto. A palavra continua dizendo, quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas, com orgulho ferido. Olha que palavra interessante. Eles ficaram com orgulho ferido porque Israel conseguiu concluir a obra. Pois perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. E se o livro de Neemias terminasse aqui, seria como os contos de princesas. Viveram felizes para sempre. E não há mais problema. E não há mais nada. Sabe? Escute o que eu vou dizer. Não pense você que a obra de Deus se resume ao trabalho que estamos fazendo neste lugar. Não se resume às canções, não se resume ao sistema de som instalado, não se resume às cadeiras, não se resume à comida que fazemos. Não pense você que a obra de Deus se resume nas 2 horas que você passa aqui nos domingos, nos sábados. Não pense você que a obra de Deus se resume às nossas reuniões religiosas. O povo edificou a obra em 52 dias, sim. Mas ter o coração valente é vigiar e perseverar na presença do Senhor durante toda a vida. Toda a vida. Olha o que aconteceu com Israel. O capítulo 8, eles ouvem a lei e choram. Quebrantam o coração, e sim, esse é o poder da palavra de Deus. Quantos aqui? Às vezes nas mensagens ou na canção se emocionam e quebrantam o seu coração. Foi o que aconteceu com Israel. É nesse contexto do capítulo 8, que é um dos textos também que eu gosto demais da palavra de Deus. O povo está chorando, e aí Neemias fala assim, não chorem, a alegria do Senhor é a nossa força. É nesse contexto. Não somente isso, em resposta à palavra de Deus, eles se comprometem a obedecer o Senhor. Eles dizem assim, olha, nós vamos a partir de agora, sabe, fazer coisas grandiosas. Era um pouco o povo. Então eles se comprometem primeiro a defender as muralhas. Cada pessoa, cada família defendia a muralha perto da sua casa para que a muralha fosse protegida. Mais que isso, como eles não tinham sentinelas, como eles não tinham um exército a proteger, eles tomaram a decisão de não abrir os portões durante a noite. Eles só abriam os portões quando era alto dia, quando era, sabe, o sol bem posto, e quando começava a entardecer, eles fechavam os portões. No capítulo 10, eles assumem um compromisso. Eles assumem um compromisso assim, ó, se santificar, sustentar financeiramente a obra de Deus, está lá no capítulo 10. De, a cada 7 anos, perdoar todas as dívidas que as pessoas tiveram contra eles. De consagrar a Deus todas as suas primícias. E mais que isso, que era muito difícil. Sabe qual foi o compromisso que eles assumiram? Que todo filho primogênito deles, eles entregariam um serviço na casa de Deus. E eles assumem todos esses compromissos e diz assim a palavra de Deus, olha, nós não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Eu já estou terminando, meus irmãos. Uma outra versão diz assim, nós não vamos abandonar a casa do Senhor. Se Neemias se acabasse no capítulo 10, terminaria assim, eu vou pedir para as crianças sentarem com seus papais, suas mães, estou terminando, prometo. Mas sabe o que acontece depois com esse povo, que viu tantas coisas boas? A Bíblia diz que no capítulo 13, Neemias tem que voltar para a terra. Precisa voltar à Babilônia. Não sabemos quanto tempo Neemias fica fora. A viagem era como 8 meses aí de volta. Talvez Neemias ficou alguns anos fora. Quando ele volta para lá, ele descobre uma série de coisas. Primeiro, todos os votos que o povo fez, deixaram de cumprir.
Deixaram de dizimar, deixaram de guardar a cidade, deixaram de guardar o sábado, estavam vendendo comércio no sábado, estavam recebendo gente no sábado para vender, estavam fazendo tudo que desagrada. Mais que isso, Tobias tinha um parente lá no meio dos sacerdócios lá, e aquele mesmo Tobias, que falava todas as palavras, que é o cão encarnado, que fazia um inferno na vida de Israel. Sabe o que um dos ajudantes do sacerdócio faz lá? Ele dá um quarto inteiro dentro do templo do Senhor para que Tobias guarde as coisas dele. Neemias chega e ele não acredita. Como isso é possível? Eu só virei as costas um minuto, vocês já fizeram tudo isso. Já viu criança, quando a gente vira as costas de volta, pintou a parede, derrubou o pote, fez toda a bagunça possível? A gente ri, né? Olha a oração deles, meus irmãos. Nós não negligenciaremos o templo do nosso Deus. A pergunta de Neemias para eles é: por que essa negligência com o templo de Deus? Neemias sofre fortes oposições e ele restaura a paz em Israel. Mas o que diz para a minha vida e para a sua é o seguinte: é necessário constantemente vigiar e perseverar. Somos Israel, meus irmãos, e facilmente nos desviamos do caminho do Senhor. O capítulo 13 é uma clara representação da nossa capacidade de distanciar do propósito divino e da nossa fraqueza de caráter, dessa carne que está pendente ao pecado. Vigiar e perseverar é sempre lembrar do Senhor que estamos servindo, o Senhor grande e temível. Um coração valente de verdade permanece firme ao chamado que recebeu do Senhor e não se abala com as lutas ou se deixa seduzir com a paz e as riquezas deste mundo. A pergunta final é: você quer ter um coração valente? Eu termino com esse texto. Quer ter um coração valente? Se lembre da palavra de Deus. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, quer ter um coração valente? Creia nesta palavra. E mesmo que o inferno se levante, se lembre, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E o Deus que servimos é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Quero te convidar a louvar uma canção, e a gente encerra com essa canção. Se você já conhece, louve com alegria, feche seus olhos. Se você não conhece, preste atenção na doce letra dessa canção. É o texto de Romanos 8 cantado. Eu agradeço a Deus pela vida do Ministério de Louvor, que aceitou o desafio de última hora de cantar essa canção. E ela é a parte final dessa mensagem. Louvemos ao Senhor. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor Jesus, eis aqui as nossas vidas, ó Deus, é a tua igreja. Fortalece o nosso coração, ó Deus, para que possamos seguir em frente, ó Deus, sem ter medo. Ter um coração valente, ó Deus, não pelas nossas forças, mas pela certeza de que o Senhor nos ama. De que pela fé que temos em Jesus, na certeza que o Santo Espírito habita em nós, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Abençoa o teu povo, ó Deus, e nos fortaleça em tua presença. Essa é, ó Deus, a nossa oração, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Cuide de nós, Senhor, nos ajude.
em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a doce presença, a consolação e a alegria do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aqueles que você ama estão aqui pertinho de você, sobre todo o povo de Deus sobre a terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. As crianças têm uma apresentação, pastora. Venham, crianças, aqui à frente, ninhos e ninhas. Vem cá, turminha. A pastora disse que vocês têm uma apresentação. Vem cá, turminha. A turma é grande. Felipe. Onde está Felipe? Felipe é tímido. Vem cá, Felipe. Hoje nós falamos sobre o fariseu e o publicano. E nós aprendimos que nós podemos enganar a todo mundo, mas não podemos enganar a Deus. Então nós vamos a cantar uma canção que vocês já conhecem e vamos fazer da melhor maneira possível, porque alguns não conheciam. Então, se você já conhece, depois nos vai ajudar, tá bom? Para aprender melhor. Pronto? Vem cá, Dan. Então é assim, ó. Leia a Bíblia e Faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Não ore a Bíblia, não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia, não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Aleluia. Agora, vocês também querem crescer, verdade? Então vamos fazer junto com as crianças? Eles cantam junto com a gente, eles cantam no louvor junto com a gente, eles vão também querer ver a vocês cantando com eles, tá bom? Murilo de pé, vamos lá, todo mundo junto? Vamos lá. Vamos ensinar os papais, tá bom? Bem forte, vamos lá, turminha. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Meus irmãos, amanhã, nosso café da manhã, às 9h30, no outro salão, lá do outro lado, tá bom, gente? E o nosso jantar de casais, dia 10 de fevereiro, e nossos grupos pequenos no meio de semana. Deus te abençoe rico e poderosamente. Uma vez mais, Deus te abençoe. Dê muitos abraços nos seus irmãos. Em Cristo Jesus. Amém.